E aí, nono ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda semana, aula 2, tá certo? Geometria, polígonos regulares. Nessa aula, nós iremos fazer a correção da atividade da aula anterior, tá bom? Qual é a página? Página 138, tá bom? Peguem o livro digital de vocês ou o livro físico, tá certo? Vamos lá, ó. Posicionando lá na página 138, você tem a primeira questão que diz o seguinte, ó, da 1 até a 5. Primeira questão. Determine a medida do ângulo central e a medida do ângulo interno dos seguintes polígonos. Pessoal, lembra da fórmula? O ângulo central de qualquer polígono sempre será 360, que é a soma dos ângulos de uma circunferência, dividido para n. E n é o número de lados da sua figura. Então, o ângulo central aí da letra A, que é um triângulo equilátero, você pega 360 e divide para 3, o ângulo central vale 120. Já o ângulo interno, aí você vai calcular dos 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, e divide para 3, que também vale 60 graus. Então, na letra A, a primeira resposta, o ângulo central é 120, e a segunda resposta, o ângulo interno, vale 60. Na letra B, ele quer o do quadrado. Aí, o ângulo central, tanto o ângulo central, tanto o ângulo inscrito, por ele usar o mesmo valor que é 360, porque vai usar agora o 360 no quadrado, porque assim, para calcular um ângulo interno, você tem que saber quanto é que vale a soma dos ângulos. Vamos lá, de qualquer triângulo sempre é 180 e de qualquer quadrilátero sempre é 360. Então 360 dividido para 4 fica 90 graus. Então o ângulo central e o ângulo inscrito do quadrado vale 90 graus. Na letra C, ele quer o do hexágono. Então vamos lá, o ângulo central, 360 dividido para 6, dá 60. E o ângulo inscrito, aí vamos lá se lembrar da fórmula da soma dos ângulos internos, que eu trabalhei com vocês nas aulas de explicações. A soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2. Como eu quero que você calcule para mim o ângulo interno, eu pego a soma dos ângulos internos, que é essa fórmula aqui de cima, e vou dividir para n. Vou trocar o n pelo número de lados, que é 6. Então, 6 menos 2, 4. 180 vezes 4 dá 720. Quando você dividir para 6, 120. Então, do hexágono, o ângulo central vale 60. E o ângulo interno, o ângulo inscrito, vale 120. Tá bom? Na segunda questão, ele diz assim, ó, o perímetro de um polígono regular inscrito em uma circunferência cujo raio mede x é 60. Então vamos lá. Toda vez que você estiver trabalhando com razão e proporção entre figuras, você observa a razão. Ele está dizendo aqui, ó, o perímetro de um polígono regular inscrito em uma circunferência cujo raio mede x. Então coloquei ali na resolução, ó, o raio dividido pelo perímetro. Então x sobre 60. Como eu vou ter uma proporção, eu tenho uma igualdade. A igualdade da outra razão tem que obedecer a mesma resposta. É raio sobre perímetro. Aí diz que o raio da outra figura é 25 e o perímetro é 150. Então, ó, x sobre 60 e 25 sobre 150. Faça a multiplicação pela propriedade fundamental das proporções, multiplicando, ó, x vezes 150 é 150x, 25 vezes 60, 1.500. Passo 150 dividindo, e dividindo 1.500 para 150, o x vale 10. Ou seja, o raio da primeira figura vale 10 centímetros. Tá bom? Então é só você aplicar aí a fórmula da razão e da proporção. Tá certo? Terceira questão. Na terceira questão, ele diz a ideia é a mesma. Os perímetros de dois polígonos regulares com o mesmo número de lados medem 48 e 60. Ó, perímetro. Quanto mede o apótema do segundo, sabendo que o apótema do primeiro é 4 raiz de 3. Então, ó, coloquei aqui, ó, apótema e perímetro. 4 raiz de 3 sobre 48, x sobre 60. Faço de novo a multiplicação, ó, 48x igual a 240 raiz de 3, passo 48 dividindo, quando divide 240 para 48, fica 5 raiz de 3. Certo? Então, esse aqui é o apótema
da segunda figura, beleza? Na quarta, você vai de novo usar a razão, só que agora vai mudar, ó. Os perímetros de dois polígonos regulares com o mesmo número de lados, certo? Estão um para o outro como 2 para 5. Então, botei a razão, 2/5. Sabendo que a medida do lado do segundo polígono é 20 raiz de 2, qual é o lado do primeiro? Então, ó, coloquei lá, 2/5 igual a x sobre 20 raiz de 2. Faz de novo a multiplicação produto do meio pelos extremos. Então, 5x igual a 40 raiz de 2. X é 40 raiz de 2 dividido para 5. X é 8 raiz de 2. Então, você está observando que da questão 2, 3 e 4 é a mesma coisa. Você vai trabalhar sempre com razão e proporção. Tá bom? Na quinta, aí ele diz assim, ó. Quinta, se um polígono convexo, o número de lados n é 1/3 do número de diagonais, então o valor de n é quem? Pessoal, lembre da fórmula das diagonais. Diagonal é n vezes n menos 3 sobre 2. E está dizendo que o número de lados é 1/3, então quer dizer que as diagonais é o triplo do número de lados. Então coloquei aqui, ó, 3n igual, aplico a distributiva, n ao quadrado menos 3n sobre 2, certo? Faço a multiplicação aqui para eliminar essa fração, ficando, ó, n menos 3 igual 3 vezes 2, 6n. Passo 6n para cá negativo, somando menos 3n com menos 6n, fica menos 9n igual a 0. Equaçãozinha do segundo grau incompleta em C, certo? E aí, coloco n em evidência. n menos 9, então o teu n ele é 0, ou n menos 9 igual a 0. O 9 está negativo, vai para o outro lado positivo. Como ele está dizendo que é um polígono, não pode ser 0. Então, minha resposta vale quem? Só o 9. Beleza? Vamos lá. Questão de número... Não. Agora vamos para o Vamos Praticar Mais, na página 139. No Vamos Praticar Mais, algumas questões já foram comentadas lá na live. Tá bom? Então, essas questões eu vou explicar novamente para que quem não entendeu na live possa entender agora. Vamos lá. Na primeira questão, ele diz assim, ó. Manuela desenha os 6 vértices de um hexágono regular e une alguns dos seus 6 pontos com segmentos de reta para obter uma figura geométrica. Essa figura não é seguramente, pessoal, ó, se por acaso eu tenho 6 pontos de um hexágono, certo? E vou ligar eles, a única figura que eu não vou obter é o quadrado. Tá bom? Não tem como obter esse quadrado ligando os 6 alguns pontos do hexágono. Ele pode ter triângulo, ele vai ter retângulo, vai ter trapézio, mas quadrado ele não pode ter. Tá bom? Na segunda questão, ele diz assim, ó. Na figura a seguir, ABCD é um quadrado, BDE é um triângulo equilátero e BDF é um triângulo isósceles, onde AF é igual a AB, a medida do ângulo alfa é quem? Vamos lá, pessoal. Primeiro passo é a gente definir um ponto para o encontro das diagonais do quadrado. E aí esse ponto nós vamos chamar de ponto G, tá bom? Então lá na figura marca um ponto G, tá certo? Como o triângulo, ó, BDE, ele é equilátero, cada ângulo vale 60 graus, certo? Guarda a informação, ele vale 60. Além disso, nós temos que o AF é igual ao AB. Aí ele me diz que o GAB é 45 graus na questão. E que o ABD e o GAB são iguais. Como ele está dizendo que são iguais, o ABD é 45 graus, certo? O ABF é igual ao AFB, que é metade desse meu ângulo que eu vou ter aí, o ponto médio. Então, o 45 dividido para 2 dá 22,5. Ou seja, o meu ângulo alfa, que é o lado que está do lado do teu trapézio, tá bom? Trapézio, não, desculpa, o losango, é 22,5 mais os 45 mais os 60. Somando todo mundo, ó, dá 127,5 graus. Beleza?
Resposta item C. Na terceira questão, a 1 e a 2 eu comentei com vocês lá na live da aula passada. Na terceira em diante é que a gente vai começar a mexer com a questão em si, com a atividade em si. Terceira questão diz assim, ó, os ângulos internos de um quadrilátero medem 3x menos 45, 2x mais 10, 2x mais 15 e x mais 20. Ele quer que você me diga aí quem é o menor ângulo. Então, o que você vai fazer? Primeiro você vai calcular o valor de x, tá bom? Você vai somar todos os valores, tá certo? Então, você tem, ó, 3x menos 45, mais 2x mais 10, mais 2x mais 15, mais x mais 20, igual a 360. Quem não tem o valor do x, os termos dependentes, passam para o segundo membro com 360. Então, vai ficar, ó, no primeiro membro, 3x mais 2x mais 2x mais x igual 360 menos 20 menos 15 menos 10 mais 45. Efetuando os dois cálculos, você fica com 8x igual a 360. O 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então 360 dividido para 8, quer dizer, o valor do x ele vale 45 graus. Presta atenção, pessoal. O valor do x ele vale 45 graus. Só que não quer o valor do x, ele quer o valor do menor ângulo. O que você vai fazer agora? Você vai trocar o valor do x em cada parte de cada ângulo que ele falou. Então 3x menos 45, todos. Efetuando os cálculos, você vai descobrir que o menor ângulo vale 65 graus. Item correto, item B. Tá bom? Vamos lá. A quarta questão é que você vai calcular aí a soma dos ângulos internos de um heptágono. Um heptágono é um plano de 7 lados. Então, ó, a forma é SI, n menos 2 vezes 180. Vou trocar o n pelo 7. Então, 7 menos 2 fica 5. E 5 vezes 180, 900. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um plano de 7 lados é 900 graus. Só isso. E a quinta questão, ela diz assim, ó. Um pai possui um terreno no formato de um hexágono regular, com um lado 12 metros. Ele pretende construir um muro dividindo o terreno em 2 trapézios de mesma área, um com frente para uma rua e o outro para outra, que serão dados para seus 2 filhos. Qual é o comprimento desse muro? Pessoal, como aí você está trabalhando com um hexágono e esse hexágono é regular, e está me dizendo, pessoal, que cada lado desse, quando você traçar aqui o meu ponto de intersecção, certo? Cada medida dessa pontilhada vale 12. Então, o muro vai ser traçado aqui, ó, nessa minha linha aqui ao meio. Então, se esse lado é 12 e esse vale 12, é 12 vezes 2. Ou seja, esse muro aqui vai ter o comprimento de 24 metros. Então, resposta lá no item C. Tá bom? Pessoal, com essa aula, com essa explicação, nós estamos concluindo, certo? O LV2 de vocês, o capítulo 1, capítulo 1 de geometria, tá bom? Espero que as dúvidas tenham diminuído, tá bom? Caso a dúvida persista, acompanhe a nossa live, tá bom? Na quinta-feira, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.